Olá, boa noite. Boa noite. O plenário do Supremo Tribunal Federal realizou nesta quinta-feira a terceira sessão de julgamento sobre o orçamento secreto. Durante a votação, os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes pediram mais tempo para análise do processo. Dessa forma, o último a dar o seu voto foi a ministra Carmen Lúcia. Dos 11 ministros, 9 votaram. 5 para extinguir o orçamento secreto e 4 para manter. A votação começou no início da tarde desta quinta-feira. O Supremo Tribunal Federal analisou as ações dos partidos políticos que alegavam que o orçamento secreto é inconstitucional. O motivo seria a falta de transparência na distribuição das emendas parlamentares e da falta de critério na escolha do deputado ou senador que será agraciado. Dos 9 votos, 5 deles, Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Luiz Roberto Barroso, votaram para extinguir o orçamento secreto e limitar o uso das emendas de relator apenas para correções no orçamento, sem indicações parlamentares, como era antes de 2019. Os outros 4 ministros, André Mendonça, Nunes Marques, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, entendem que as emendas de relator podem existir na atual configuração, desde que com critérios e execução mais transparentes. O voto da ministra Rosa Weber foi baseado em um argumento mais popular, dizendo que o destino dessas verbas é recoberto por um manto de névoas, e o modelo em prática viola o princípio republicano. Na sequência, André Mendonça falou e votou a favor da emenda. Para o ministro, as emendas devem ser mantidas em nome da separação de poderes, já que os parlamentares podem propor emendas ao orçamento. Além disso, Mendonça votou para dar 60 dias para que o Congresso garanta a transparência das emendas. Seguindo a ordem, Nunes Marques entendeu que as ações sequer deveriam ser julgadas. Ele defendeu que cabe ao Congresso decidir sobre o orçamento. Alexandre de Moraes também divergiu da relatora e defendeu que as emendas devem ser mantidas, mas com critérios de proporcionalidade, identificando origem e destino. Até esse momento, o placar se encontrava em 3-0 quando Edson Fachin foi votar. O ministro foi o primeiro a acompanhar a relatora e votar contra a emenda. O ministro afirmou que não é possível saber a origem e o destino das emendas de relator. Por isso, elas são inconstitucionais. Na sequência, foi a vez de Luiz Roberto Barroso votar e também seguiu a relatora. Ele também defendeu a transparência das emendas e argumentou que houve burla à iniciativa do Executivo. Com um discurso paralelo ao dos companheiros de tribunal, Luiz Fux também criticou a falta de transparência do orçamento secreto e disse que a Constituição admite emendas, mas apenas para erros e omissões. Logo após, Dias Toffoli foi contra a relatora. Segundo ele, as emendas devem respeitar os princípios constitucionais. Ele afirmou que o orçamento da União deve ter entre suas funções a de reduzir desigualdades, não podendo as emendas de relator serem alocadas sem atendimento à programação estratégica e às prioridades do país. E, por fim, Carmen Lúcia acompanhou a relatora. Ela fundamentou o seu voto dizendo que não há emenda que se possa fazer frutificar a partir dessa condição de legitimidade e falta de transparência. Os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes pediram mais tempo para análise do processo. Agora, a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o orçamento secreto foi adiada para a próxima sessão, dia 19 de dezembro, segunda-feira. Mas o que poucas pessoas sabem é o que de fato são essas medidas. De acordo com a Constituição, as emendas parlamentares são um instrumento do Congresso Nacional para participar da elaboração do orçamento anual. Os deputados e senadores têm, nesse caso, a oportunidade de indicar ao Executivo onde querem gastar os recursos aos quais têm direito por lei. Era sempre um valor fixo, revelado a toda a sociedade.
Existem as emendas individuais, as de bancada ou de comissões partidárias, mas tudo mudou com a emenda do relator, criada em 2019 e que começou a ser distribuída 2 anos atrás. A emenda de relator é diferente das demais, porque é definida pelo deputado ou senador a cada ano. Além disso, ao contrário das outras, não existe um critério definido quanto ao destino do dinheiro, o que dificulta a fiscalização sobre a execução da verba. No orçamento para o ano que vem, estão previstos 19 bilhões e 400 milhões de reais para a emenda do relator.